trabalhar, na última quarta que nós estudamos, nós falamos sobre a oração como um mandamento, né, que é o princípio: pedi, buscai e batei. Então é uma ordem que é dada. Então a oração é um mandamento. E nós agora vamos analisar duas razões pelas quais nós devemos orar. E hoje falaremos a primeira razão e na próxima quarta falaremos a segunda razão. Então a primeira razão, ela está, pelo qual eu devo orar, ela está associada às promessas. Se olhar o texto comigo, ele diz: ora, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então a primeira informação que nós temos é que o Senhor fez promessas a nós. Se você bater, vai ser aberto. Se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai ser achado. Se você bater, vai se abrir. Mas ainda no verso 8 ele diz: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E de novo ele reforça o mesmo princípio. Então, se nós perguntássemos, né, qual é qual a razão, qual o fundamento pelo qual nós devemos orar, nós temos dois: é porque Deus nos ordenou orar e porque Ele fez promessas se orássemos. Então, a primeira é o mandamento, a segunda são as promessas. Isso é um princípio geral. E aí a primeira razão é essa, promessa. A segunda razão que nós vamos ver na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, é quando ele lida com os exemplos. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E aí ele dá o segundo exemplo. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, né? Aí ele continua: ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então eu tenho aqui claramente, não é, a razão que é promessa, e os exemplos que estão na segunda razão, que nós vamos trabalhar, se Deus permitir, na próxima quarta-feira. Então hoje o nosso trabalho vai ser voltado diretamente, irmãos, com a questão das promessas. Então, voltando ao nosso texto, eu quero que você sempre mantenha o seu texto aberto, não é? Nós já vimos e já entendemos o ponto. O ponto é: o Senhor fez promessas para nós, não é? É quando, por exemplo, você ouve o Senhor Jesus dizer, não é? Tudo que você pedir em oração, crendo, terás, não é? Tudo que você pedir confiando, você receberá. Por exemplo, Tiago 1,6 vai dizer: peça com fé, peça com fé. Então, a razão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina é que quando nós oramos a Deus, nós devemos trazer para essa oração uma fé especial, pela qual nós somos assegurados de que as coisas particulares que nós estamos pedindo nos serão dadas pelo Senhor. Eu preciso ter essa fé particular de que aquilo que eu estou pedindo será dado pelo Senhor. Porque aquele que duvida, irmãos, de que veja, aquele que tem dúvida das promessas de Deus, ele vai defraudar a si mesmo nas coisas que ele mesmo pede. Se ele duvida de que Deus vai cumprir as promessas, ele vai contra ele mesmo, diante daquilo que ele pede. Agora, se você busca essa fé especial, né? Se você, para orar dessa forma, eu tenho que ter uma fé especial naquilo que eu peço, uma fé a Deus, eu tenho que confiar em Deus, que aquilo que eu estou pedindo me vai ser dado. É necessário que eu tenha um outro elemento, que é o conhecimento. Porque se eu preciso dessa fé especial, particular naquilo que eu estou pedindo, não é? Eu devo ter também um conhecimento especial da vontade e da promessa de Deus
pelas coisas que eu estou pedindo. Eu preciso conhecer as promessas de Deus, porque sem fé nós não podemos orar corretamente, certo? E sem conhecimento, irmãos, não tem fé. Sem conhecimento não tem fé. Você crê em quê? Que Deus vai te dar o quê? Você pediu o quê? Você está certo que Ele vai lhe entregar alguma coisa, mas Ele prometeu isso? Ele disse que lhe daria isso? E é nesse aspecto que nós precisamos aqui mergulhar um pouquinho, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto associado a isso, irmãos, então, nós devemos aprender claramente, não é, que os papistas, eles erram grosseiramente quando eles ensinam que essa fé especial não é necessária na oração. Isso é doutrina, diz William Perkins, doutrina de demônios. Porque nós precisamos trazer na oração uma fé especial para aplicar a nós mesmos a promessa de Deus no que diz respeito àquilo que nós estamos pedindo. Eu estou pedindo a Deus com convicção aquilo que o Senhor prometeu. Eu preciso ter fé que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Eu preciso confiar nisso. Mas essa fé, ela é baseada, mais uma vez, no conhecimento. Veja, você nunca pode trazer, irmãos, e é interessante isso, né? Você nunca pode trazer, a menos que você tenha uma fé especial, pela qual você creia na reconciliação com Deus em Cristo, você não poderá trazer essa fé verdadeira. Se eu não crer que eu fui reconciliado com Deus por meio de Cristo, eu não posso ter uma fé verdadeira. Por isso nós cremos que Deus nos concederá pedidos particulares, porque pela fé nós conhecemos que nós estamos em Cristo. Pela fé eu sei que eu estou em Cristo. E eu sei que o Senhor em Cristo nos ama, certo? E por isso Ele vai fazer as suas promessas para conosco e Ele vai cumpri-las segundo a sua palavra. Você sabe qual é a segurança de João na primeira carta, no capítulo 5, verso 14? João diz: essa é a segurança que nós temos nele, isto é, em Cristo, de que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Veja, essa é a segurança que eu tenho, que se nós pedirmos conforme a vontade do Senhor. Você percebe? A fé, ela está associada ao conhecimento. Eu peço segundo a vontade de Deus. Se eu creio nisso, eu creio não na oração, eu creio que Deus cumpre as suas promessas. Eu confio no Senhor. Eu preciso trazer essa fé específica comigo. Mas eu não posso ter essa fé específica comigo se eu não creio em Cristo como meu Salvador e meu reconciliador. Eu não tenho como pensar de outra maneira. E aí vem o terceiro aspecto, não é? Nós precisamos, consequentemente, nós precisamos, irmãos, aprender a como nos conduzir nos perigos, como nos conduzir nas aflições, como nos conduzir nos problemas da vida. Como eu devo fazer? Eu devo colocar o meu coração crendo nas promessas que Deus ordenou. O que foi que Deus disse, irmãos? Salmo 92:15. Ele não nos abandonaria, mas estaria conosco na angústia e nos libertaria. Salmo 92:15. Eu creio, veja, entenda isso.
É assim que eu me conduzo no meio das angústias da vida. O Senhor diz que Ele não me abandonaria e que Ele me livraria das minhas angústias. É necessário que seja assim, pois sem fé, nas grandes aflições, irmãos, que nós estamos passando, tá certo? A nossa paixão natural tem a tendência de nos confundir. Sem fé, e a fé é o que? No conhecimento, é a fé em Deus. Eu confio naquilo que o Senhor falou, eu creio na palavra de Deus. Porque se eu não tivesse a segurança no meio do sofrimento, a minha percepção natural vai me confundir. Eu vou de um lado para o outro, eu vou para lá e para cá, eu digo uma coisa, depois não digo mais. É muito interessante você ver quando as pessoas estão vivendo dias difíceis, quando elas tentam entender aquilo e falar coisas, e você ouve elas falando, você fica, né, imaginando assim, ainda o coração não se assentou, né? Ainda é um irmão crente verdadeiro, mas ainda o coração vai chegar lá, onde ele vai aquietar o seu coração e onde ele vai confiar no Senhor e não simplesmente nas próprias percepções do seu coração. Isso não vai acontecer. Abacuque, falando em tempos de grande aflição, irmãos, ele disse: o justo viverá pela fé. No Salmo de número 62, o salmista Davi diz o seguinte, Salmo de número 62, versículo 1: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu creio nas promessas do Senhor, eu confio no Senhor. Mas ainda tem outro aspecto que podemos aprender nessa primeira razão, é que nós precisamos encorajar a nossa alma a uma vida de oração diligente. Preste atenção nisso. Nós, como criaturas de Deus, irmãos, e Deus como nosso Criador, não estou falando ainda como Redentor, Deus como Criador e nós como criatura, Deus requer o serviço e o que Ele pede alguma coisa das minhas mãos. Ele quer que eu faça alguma coisa para Ele. Então eu devo orar diante dos mandamentos que Ele me deu. Faça isso, faça aquilo, cumpra aquilo. O mandamento, não faça isso ou faça aquilo. O Criador deu ordens: não coma do fruto dessa árvore. Perceba que Ele, como Criador, Ele me dá mandamentos. Ele não fez nenhuma promessa para mim, mas eu devo confiar no mandamento dele, e eu devo fazer o que ele me mandou fazer. Mas perceba que agora nós não somos apenas criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, restaurados em Cristo. Ele fez a seguinte promessa a nós, de que Ele nos ouviria e que Ele nos concederia os pedidos. Então o que é que eu devo fazer, irmãos? Eu devo fazer com que minha alma, com mais alegria,
e com ardor e satisfação busque ao Senhor em oração, porque o Senhor disse que me ouviria. Se Ele mandou como Criador eu fazer, eu devo fazer. Imagina Ele dizendo: eu vou te ouvir, eu atento para as tuas orações. O que deveria fazer comigo? Deveria me fazer orar ainda mais. As promessas fazem isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Esse texto é glorioso para mim. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, verso 27 a 29. 2 Samuel 7, 27 a 29. Diz assim: pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Veja, o Senhor disse que faria casa para mim. Porque o Senhor falou isso, eu me animei para orar. O Senhor disse que faria isso, por isso eu oro. Veja ainda o texto: agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. O Senhor disse que ouviria minha oração, por isso eu oro. O Senhor disse que nunca me abandonaria, por isso eu clamo. O Senhor disse que as águas não iriam me submergir, por isso eu suplico. O Senhor disse que mesmo uma mãe que amamenta o filho e viesse a desprezá-lo, o Senhor nunca se esqueceria de mim. Eu sou animado a orar pelas promessas. O Senhor disse: olha, se você pedir, eu vou dar. Se você bater, eu vou abrir. Se você buscar, você vai achar. E o que eu devo fazer? Pedir. Pedir, bater, buscar, porque foi isso que Ele me disse. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, lhe será aberto. O Senhor então confirma a razão, irmãos. Ele confirma a razão. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, lhe será aberto. Mas alguém poderia fazer algumas objeções, né? Alguém poderia levantar algumas objeções. Por exemplo, né? Veja, Deus às vezes ouve a oração daqueles que oram sem fé. E citaria, por exemplo, o texto de Israel, quando disse que se o pobre chorar, se o pobre clamar a mim, então eu amaldiçoarei o seu opressor. Como é isso? Será que Deus ouve alguém que não tem fé? Como é que funciona isso? A resposta é simples, irmãos. Não diria simples, a resposta é possível. É possível. O Senhor Deus algumas vezes garante o pedido daqueles que oram sem fé, mas Ele não ouve por causa da misericórdia. Ele ouve em ira.
ele ouve para destruição. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78, verso 18 e 27. Salmo 78, 18 e 27. Diz assim: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Veja, Israel, eles não pediram com fé, porque não é, entenda isso, irmão, não é fé. A fé, ela requer o quê? Na oração, conhecimento. Aqui é fruto de um coração insatisfeito. Aí veja agora o versículo 27, o que diz o texto: também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. O Senhor deu o que eles pediram, não como quem ouve um filho suplicando por misericórdia. Ele diz: vocês querem isso, isso vai agora sair pelo nariz de vocês. Não é isso que vocês desejam? No mesmo Salmo 78, no verso 30 e 31, veja que diz: porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Alguém já me perguntou uma vez, por que Deus ouviu o pedido dos demônios quando disse: nos faça entrar nos porcos? Assim como houve o pedido do povo que diz: nos dê comida mais e mais. Ele deu como juízo: vá para os porcos. Vá para os porcos. Uma segunda objeção que alguém pode levantar seria: Acabe orou e se humilhou e foi ouvido, embora ele fizesse isso apenas hipocritamente, porque temia a punição. 1 Reis 21, 29. O Senhor garantiu a eles apenas benefício temporário. É isso que Deus dá aos hipócritas: benefício temporário. Mas as suas bênçãos espirituais, que estão associadas à salvação em Cristo, é por isso que essas bênçãos só tem se eu estou em Cristo, não é dada aos hipócritas. As bênçãos do Evangelho não é concedida aos hipócritas, mas os hipócritas receberão apenas aquilo que é temporário. Terceira objeção: Abraão orou diretamente contra a vontade de Deus para salvar Sodoma, mas o propósito de Deus era destruir Sodoma. Aí alguém disse isso, mas isso é um equívoco. Abraão não orou, pelo contrário, Abraão se aproximava de Deus humilhado: Senhor, mais uma vez, não se levante a tua ira contra mim, eu vou perguntar mais uma vez. Ele não intercedeu, tanto é que ele sabia que Deus ia destruir, e Deus disse: eu só vou poupar a tua família, tira e o resto vão ser destruídos. Nós temos a certeza que a primeira razão pela qual o Senhor nos manda orar, irmãos, é porque Ele nos fez promessas. Eu preciso crer e conhecê-las, para que não seja apenas o desejo do meu coração, mas o que Deus me ensinou na sua palavra. Então vamos para alguns aspectos práticos aqui, aplicação para a nossa vida, né? Então, diante disso, nós aprendemos que Deus, Ele é muito pronto, e Ele é voluntário, irmãos. Não é pronto apenas, Ele deseja ouvir
os seus filhos quando eles oram. O profeta Isaías, uma beleza de texto no capítulo 65. O profeta Isaías diz assim, Isaías 65, verso 1: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Você imagina o que é isso, irmãos? O Senhor está dizendo: aqueles que não me buscavam me acharam, e o Senhor apareceu a ele e disse: eis-me aqui, se dirija a mim, fale comigo. O Senhor se revelou a eles. O Senhor não está apenas pronto, irmãos, Ele deseja ouvir as nossas orações. Ele deseja ouvir as nossas orações. Somos filhos desobedientes quando não cremos nessas promessas do Deus que não apenas me manda orar, mas diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Mas ainda no mesmo Isaías 65, no verso 24, ele diz: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você já, como pai, você já lidou com o problema do seu filho, que a primeira aspecto visível de mudança, que ainda não era tão clara, mas um aspecto visível de mudança, a sua alma se enche de júbilo, você diz: que glória, Senhor, que bênção. Eu imagino assim, antes mesmo que fale, o Senhor já disse: eu já te escutei. Esse é a primeira prova, irmãos, de que o Senhor que nós adoramos é o único e verdadeiro Deus, porque só Ele é capaz de ajudar, e só Ele está pronto e desejoso para ouvir. Você imagina que iniquidade, irmãos, quando suplicamos a outro, a um santo, a anjos, e acreditamos que eles estão prontos e são capazes para nos ouvir. A diferença é gloriosa. Moisés, no capítulo 4 do livro de Deuteronômio, ele discerne o Deus de Israel dos outros deuses por meio dessa realidade. Deuteronômio 4, verso 7, ele diz assim, Deuteronômio 4, 7: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação há igual a Israel? Que nação tem igual? Que povo é igual à igreja? Irmãos, que tem Deus chegado e que nos ouve todas as vezes que invocamos. Outra aplicação importante, isso deve nos persuadir a amar a Deus, irmãos, de todo o nosso coração. Ele está pronto e desejoso para nos conceder
os nossos pedidos em oração, especialmente quando nós consideramos que por natureza nós somos inimigos dele. É uma coisa rara, irmãos, ver qualquer semelhança disso no mundo. Difícil. Entre os homens, esse modo de lidar, não é? Você pode não encontrar encanto nenhum. Mas você percebe uma coisa, não é rara, pelo contrário, deveria ser comum no meio do povo de Deus. O Senhor está me ensinando, mas me persuadindo a orar de todo o coração. Pedi, buscai, batei. Ele está me persuadindo a pedir. Terceiro, isso nos serve também, irmãos, para que nós tenhamos um conforto muito claro para todos aqueles que estão deprimidos de alma, diante do peso do pecado sobre os seus ombros. Porque se eles pedem misericórdia das mãos do Senhor, eles terão. E se eles podem invocar, Ele ouvirá. E se eles podem bater diante das portas da misericórdia do Senhor, Ele está pronto para abri-la. O Senhor parece estar dizendo, parece que eles pediram, buscaram, bateram. Parece que alguém pode fazer isso e não encontrar a resposta no final. Não encontrei nada depois de fazer tudo isso. Sabe por quê? Isso pode acontecer também. Porque algumas vezes o Senhor vai esconder sua face. E parece que vai trancar sua misericórdia e a sua compaixão. Como nós podemos ver no caso de Davi, no Salmo 77 de novo, quando nos versos 7 a 9, acompanhe comigo, por favor, Isaías 77, versos 7 a 9, diz assim o texto: rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua presença, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? É possível que, como Davi, nós cheguemos a esse ponto na oração. Mas qual é a intenção de Deus aqui? Nos humilhar ainda mais profundamente, para que eles batam com mais fervor, para que eles supliquem com mais fervor, para que quando recebam, eles sejam não apenas gratos, mas profundamente gratos pelo que o Senhor lhes concedeu. Como diz o salmista no mesmo Salmo de Davi, no Salmo 18, no verso 6, ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Você imagina Jonas, irmãos, profeta Jonas, enganou, fugiu, foi julgado, condenado, lançado ao mar, literalmente, no ventre de um peixe. O desespero dele era profundo. Foi o que Jonas fez, o que ele tinha para fazer. Qual era a única coisa que ele tinha para fazer? Orar. E as palavras de Jonas são muito parecidas com esse Salmo 18. Eu clamei ao Senhor das profundezas, e o Senhor ouviu a minha voz. Você precisa se esforçar diante de Deus e não se submeter aos sentimentos da sua alma que querem levar você para o fundo do poço. Eu preciso confiar na promessa da misericórdia de Deus em Cristo, que eu encontrarei o Senhor pronto para me ouvir e para enviar conforto ao meu coração. Eu terei mais paz e mais alegria. As promessas precisam me fazer insistir, mesmo quando tudo diz o contrário. Eu preciso crer contra a esperança. Que coisa impressionante. É natural. Eu preciso confiar no Senhor, mesmo que tudo diga o contrário. As angústias da nossa alma nesse nível, irmãos. Nós ouvimos Davi passar, Jonas passar. Nós ouvimos Cristo. Que confiou no Pai, até mesmo na hora da morte. Até mesmo na hora da morte. A primeira razão, então, é a gloriosa razão de que o Senhor fez promessas. Eu oro não porque é um mandamento apenas, porque é um mandamento também, mas porque o Senhor fez promessas. Eu preciso crer e conhecer as promessas de Deus em Cristo, para saber que nelas eu posso confiar. Que o Senhor nos dê graça e anime o nosso coração nos dias difíceis e os mais difíceis que possamos enfrentar nessa jornada. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, Santo Deus, tem misericórdia de nós. Compadece-te da nossa alma, Senhor. Há tanta fraqueza na nossa alma, em nós mesmos. Mas como é bom, Senhor Deus, ser encorajado por Tua palavra, ser alegrado pela verdade e termos o nosso espírito animados mais uma vez, para insistirmos com súplicas e oração diante da Tua presença, sabendo que o Senhor é capaz de ouvir e pronto para fazer tudo aquilo que é da Tua vontade para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.